Aleluia. Eu acredito, querido, plenamente que é chegado um tempo de despertamento de Deus, amém? Deus está despertando aqueles que são seus, sabe? Existem muitos testemunhos no mundo de coisas sobrenaturais que estão acontecendo sobre a face da terra. Se você for verificar junto às juntas de missões que existem no mundo, você vai ver que anjos estão aparecendo para os povos muçulmanos. Você vai ver que no Egito, recentemente, um barco cheio de homens que estavam indo para uma outra nação, fugindo da sua nação, cheios de muçulmanos ali, fugindo nessa luta, nessa guerra que está tendo naquele ambiente ali. Aquele barco estava indo a pique, e do nada apareceu um homem vestido de branco. E aquele homem disse para aquelas pessoas do barco: não tenham medo, eu estou com vocês. E ele pegou o barco, e ele conduziu o barco até a beira, e todos aqueles muçulmanos se converteram a Jesus. Então, você vai ver que há um despertamento de Deus sendo acontecido pontualmente em alguns lugares. Deus falando com a vida de algumas pessoas, Deus aparecendo para a vida de algumas pessoas, anjos de Deus aparecendo para a vida de algumas pessoas. Existem pessoas que estão tendo visitações de Deus, visitações de anjos, pessoas sendo, ministradas, pessoas tendo revelações, tendo palavras proféticas. Nós temos sido despertados para esse ambiente cada vez mais do profético. E eu acredito, irmão, plenamente, que tudo isso que nós estamos vivendo hoje, até na questão política, na questão social do nosso país, na questão da polarização do mundo, as coisas que estão acontecendo, ela é sem dúvida nenhuma uma preparação para o último avivamento que Deus vai estar trazendo sobre a face da terra. Deus, Ele vai trazer um despertamento para a vida dos seus, aqueles que Ele escolheu, aqueles que são escolhidos de Deus. Você vai dizer: pastor, não é para todos, a graça está disponível para todos, mas nem todos eles abraçam a graça, nem todos desejam a graça, mas todos aqueles que desejam, todos aqueles que amam, todos aqueles que querem, a graça está disponível. A Bíblia fala, querido, que Jesus, Ele veio para morrer no nosso lugar, e a todos aqueles que o aceitaram e que creram no seu nome, Deus lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, nós nos tornamos filhos de Deus, nós não nascemos filhos de Deus, nós nos tornamos através de Jesus, através do sacrifício de Jesus, do entendimento de quem é Jesus. Quando eu entendo que Jesus é o meu Salvador, quando eu entendo que Jesus é o meu Senhor, quando eu entendo que eu sou um pecador, que preciso me arrepender dos meus pecados, e eu preciso me inclinar para Deus, e me voltar para Deus, e eu reconheço que eu só posso fazer isso através de Jesus. Ele é o mediador, Ele é o intercessor, Ele é o advogado. Quando eu entendo isso, eu me torno um filho de Deus. Não é que todos são filhos de Deus. Às vezes nós estamos entrando numa cultura totalmente errada, uma cultura onde o amor é pregado de uma forma errada, onde nós achamos que a gente pode tudo porque Deus é amor, né? Esses dias eu estava vendo um post de uma amiga minha, ela republicou o post de uma pessoa, né, de acordo com uma frase, né, que diz assim, né, eu nem sei a frase direito, mas é a frase aí da eleição, que diz assim: Deus acima de todos, né? A frase diz assim, ó, Deus acima de todos. E aí ela repostou uma frase de uma outra pessoa assim: Deus no meio de todos. Quem viu isso aí? Eu vi isso aí. Deus no meio de todos. Vou dizer uma coisa para você, irmão: Deus, Ele é acima de todos. Ele está no meio de todos porque Ele quer estar no meio de todos, porque Ele deseja. Mas Deus é soberano sobre a terra e sobre os céus. Deus, Ele tem todo o poder sobre os seus ombros.
Se Deus hoje pegar toda a humanidade e destruir, Ele está apenas dando aquilo que nós merecemos, mas pela misericórdia de Deus. E eu sempre ensino o que é misericórdia. Se você está aqui hoje pela primeira vez, você vai entender o que é misericórdia. Ela vem derivada de duas palavras, miseros e cardia. A palavra miseros significa miséria, cardia significa coração. O que é a misericórdia? É Deus colocando o coração dele na miséria da minha vida. Então eu só sou salvo por Deus por causa da misericórdia, porque Ele é misericordioso. Se Ele não fosse misericordioso, eu não estaria aqui hoje à noite. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu não roubo, não é porque eu não dou falso testemunho, não é porque eu sou uma pessoa direita, não é porque eu compro e pago, não. Eu não sou salvo por causa dessas coisas, eu sou salvo pela graça de Deus que me alcançou em Cristo Jesus. A salvação, ela não vem pelas obras, não vem por aquilo que eu realizo. Ela vem pela graça de Deus. A graça é o dom gratuito de Deus, é o presente de Deus para a humanidade. Deus, Ele nos deu um presente, e quando você recebe um presente, você não paga nada por aquele presente que você recebeu, porque é um presente de Deus, amém? Então, nós temos um discurso errado, um discurso apenas do amor, e há um discurso desse, sabe, na política, há um discurso desse, sabe, no meio das pessoas, no meio, sabe, da sociedade, aonde Deus, ele é obrigado a aceitar todas as coisas. Aonde Deus é obrigado a aceitar a minha forma errada de viver, aonde Deus é obrigado a aceitar a minha mentira, aonde Deus é obrigado a aceitar a minha prostituição, aonde Deus é obrigado a aceitar os meus erros. Deus, Ele não veio para aceitar os seus erros. Deus, Ele veio e Ele enviou Jesus para dar um novo nascimento para a sua vida, para que você venha nascer de novo, para que a sua vida seja restaurada, para que a sua vida seja transformada. Estar em Deus não é você ter um habeas corpus para você fazer o que você quer da sua vida. Tem gente que usa a liberdade e eles dão ocasião à libertinagem, e eles acham, Paulo fala sobre isso, ele diz, não usem da liberdade que vocês têm em Cristo para dar lugar à libertinagem, ou seja, para você viver a vida do jeito que você quer, da forma que você quer, dizendo, não, Deus me ama, Deus ama a minha vida, Deus ama a sua vida, e a maior prova do amor de Deus é que Ele não vai deixar você do jeito que você está, Ele vai te dar um novo nascimento e uma vida nova para o louvor da glória dEle. Você precisa entender isso na sua vida, porque esse despertamento, ele vem trazer para nós, irmão, uma mudança de vida, um despertamento que vem trazer para nós uma mudança de pensamento, um despertamento que vem trazer para nós, sabe, uma renovação do nosso entendimento, daquilo que nós entendemos. Não é apenas um despertamento de falar em línguas, de gritar, não é apenas um despertamento, irmão, de nos mover profeticamente, mas é um despertamento que vai mudar a nossa vida, que vai mudar a nossa história, que vai ocasionar, que vai sucumbir, irmão, finalizar em um novo nascimento, em uma nova criatura, em uma vida nova em Deus. Existem muitas pessoas que estão na igreja, mas não nasceram de novo. Existem muitas pessoas que frequentam o culto, mas não nasceram de novo. Existem muitas pessoas, irmãos, que amam os louvores da igreja, mas eles não nasceram de novo. Pastor, como? Sabe, como é que eu nasço de novo? Essa pergunta ecoa desde João capítulo 4. Quando Nicodemos encontra Jesus, mestre da lei, e pergunta para ele, Senhor, o que eu faço para nascer de novo? Jesus, ele diz, tu é mestre da lei e tu não sabe como fazer? Você conhece as escrituras? Porque o novo nascimento não tem a ver com o seu conhecimento, o novo nascimento não tem a ver, sabe, com o seu esforço. O novo nascimento não tem a ver, irmão, com você, mas o novo nascimento tem a ver com o Espírito na sua vida, tem a ver com o lugar que você dá o Espírito na sua vida.
Tem a ver com a liberdade que você dá ao Espírito na sua vida. O novo nascimento, irmão, não é algo natural. O novo nascimento, irmão, não vem através de um conjunto de regras da igreja, não vem através de uma doutrinação da igreja, porque, irmão, se é para doutrinar, nada melhor do que o Seixonoye para fazer isso, para doutrinar as pessoas como ela deve viver. Seixonoye é aquela religião que existe. Mas Jesus, ele não veio para doutrinar as pessoas, Jesus, ele veio para nos dar uma nova vida, aleluia. Jesus, ele vai falando sobre isso em toda a palavra, e ele vai dizendo assim: não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Ou seja, ele está dizendo, a estrutura que nós temos, ela precisa ser mudada. A estrutura que nós temos, ela não vai caber o vinho novo de Deus, ela não vai caber, sabe, aquilo que nós estamos recebendo de novo de Deus. Por quê? Porque o vinho novo, ele precisa ser derramado aonde? Em odres novos, para que os odres não venham se romper. Aí você vai dizer: pastor, eu não entendo. Por isso que muitas vezes, a pessoa entra na igreja, a pessoa sai da igreja. A pessoa entra na igreja, a pessoa sai da igreja. A pessoa se coloca diante de Deus, mas se afasta de Deus. A pessoa faz isso, faz aquilo. Muitas vezes acontece isso, por quê? Porque ela precisa de uma revelação verdadeira. Ela precisa de um novo nascimento. Existem pessoas que estão nos púlpitos da igreja, mas não nasceram de novo, irmão. Eles são apenas grandes pregadores, eloquentes, falam melhor do que quase todo mundo, mas eles não nasceram novamente. Um novo nascimento é necessário na nossa vida, amém? Em nome de Jesus, que nós venhamos viver isso. E isso não era nem o que eu vou falar hoje, na verdade, mas eu dei um adendo, isso é um adendo para a minha mensagem, amém? Mas há um despertamento de Deus vindo, amém? Quantos creem nisso, amém? Há um despertamento para a sua vida. Deus vai despertar seu ministério, Deus vai despertar o seu coração. Deus, ele vai tirar essa tristeza do seu coração, e Deus vai trazer um despertamento para dentro de você, amém? E lá no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 1, ele fala sobre um despertamento de Deus para aqueles dias. Um despertamento de Deus para aqueles dias, mas que também é um despertamento de Deus para os nossos dias. Diz assim o texto da palavra de Deus: então o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se eu tivesse estado dormindo. E ele me diz: o que você vê agora? E ele me perguntou: eu vejo um candelabro de ouro maciço, com uma vasilha de azeite em cima, e ao redor da vasilha 7 lâmpadas, e cada lâmpada tem 7 tubos com pavio. Amém? Ele disse: vejo também 2 oliveiras, uma de cada lado. Então eu perguntei ao anjo: o que é isso, meu senhor? Você não sabe? Perguntou o anjo. Então ele me disse: assim diz o Senhor a Zorobabel: não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Muitas vezes nós focamos muito, irmão, no versículo 6, que fala que não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. É um versículo que nós usamos sempre na igreja, é um versículo que nós tanto falamos. Mas o que é que veio antes da declaração do anjo? O que veio antes da declaração que ele fez? O que veio antes, o que aconteceu antes? É disso que eu quero falar nessa noite, amém? A Bíblia fala, querido, aqui, que para que venha haver um despertamento, é necessário, irmão, que haja uma disposição minha de ouvir a Deus. A Bíblia fala assim: então o anjo que falava comigo. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a Deus. A palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, Deus, ele continua falando com a igreja, mas nós não temos ouvido para ouvir o que Deus está falando conosco. Deus, ele continua falando aos nossos corações, mas muitas vezes nós não temos dado atenção devida ao que Deus tem falado conosco.
Eu acho poderoso porque nós achamos que Deus só fala conosco na igreja, irmão. Mas quantas experiências eu já tive com Deus fora do ambiente da igreja, onde Deus falou o meu coração, onde Deus ministrou a minha vida, onde Deus falou comigo, onde Deus mandou eu fazer alguma coisa. Eu estou lembrando aqui agora do testemunho daquele pastor Theo do Dunamis, né? Ele afastado do evangelho, vivendo a vida que ele desejava nos Estados Unidos, estava no meio de uma rave, irmão, no meio de uma festa, de uma balada, comendo água. Na hora que ele para, Deus fala para ele: o que é que você está fazendo aqui? Ele olha assim e fala assim, os amigos dele todos em volta assim. Ele fala: eu vou embora. E ele nunca mais voltou. Na verdade, nós precisamos ouvir Deus. E isso precisa ser, sabe, uma prática na nossa vida. Ouvir a Deus, ouvir os conselhos de Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir os conselhos, porque a palavra, ela é a boca de Deus falando comigo. O que muitas vezes acontece é que eu sigo os meus conselhos, eu me estribo nos meus conselhos, e a Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem, não é que confia no outro, é aquele que confia em si mesmo. Maldito é aquele que toma conselho dos ímpios. O Senhor diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. A Bíblia está dizendo que eu preciso ouvir aquilo que Deus fala comigo, aquilo que a palavra fala comigo, e não aquilo que o meu sentimento fala comigo. Eu acho interessante quando as pessoas falam comigo assim: pastor, eu não senti de Deus. Às vezes eu falo com elas: você quer sentir? Senta no formigueiro que você sente. A formiga comendo tua bunda. Porque se a Bíblia está mandando você perdoar, por que você tem que sentir para perdoar? Se a Bíblia está dizendo que você precisa, sabe, andar em santidade, porque alguém precisa dizer para mim o que Deus já disse. Por que alguém precisa ser boca de Deus, sendo que Deus já falou aquilo, irmão? Quando Deus fala com você, através da vida de outra pessoa, coisas que você já sabe, é porque você é desobediente àquilo que Ele já tinha falado com você. É porque você já sabe o que ele tinha que falar, o que ele tinha falado, e você não deu ouvido àquilo. Tem gente que é assim, irmão, que fala com Deus: Deus, confirma aquilo que o Senhor tem na minha vida, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Aí vem uma pessoa de lá e fala para ele: olha, Deus está me falando, sabe, que você será um pastor. Deus está me mostrando que você... Ele, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Passar um ano, ele chega em outro lugar e fala: pastor, Deus, eu estou aqui nessa conferência, usa agora o irmão fulano de tal, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Fica imaginando Deus lá de cima, falando: esse cara acha que eu sou idiota, que eu não tenho nada para fazer, que eu tenho que ficar falando com ele a mesma coisa, toda hora. O cara vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, todo ano ele recebe uma palavra de Deus, mas ele não vive aquilo que Deus falou. Ele não toma uma decisão de despertamento. Não é que Deus não falou com ele, Deus falou com ele, mas é porque ele não quer fazer aquilo. Aquele que muito pede confirmação, pouca força tem para a obediência. Pouca força tem. Você está vendo essa igreja, irmão? Deus falou comigo aqui uma vez só. 2 meses essa igreja que você está aqui está aberta. Como? Falou comigo uma vez só. 2 meses depois a comunidade de Esperança da Fraga Maia estava aberta. 2 meses. Pastor, o senhor é doido? Não, eu ouvi a voz de Deus, irmão. E se a gente ouvir a voz de Deus, a gente tem que fazer. A gente não tem que ficar pedindo confirmação. Me confirma, Senhor. Me confirma, Senhor. Me confirma se é isso mesmo. Me confirma, Senhor. Me confirma, me confirma. E você está vivendo de confirmações, em vez de você viver de convicções. Viva de convicções, irmão. E não de confirmações. Esteja convicto naquilo que a Bíblia fala assim, ó,
esteja firme naquilo que você deseja, e a luz brilhará sobre o seu caminho. Seja firme naquilo que você está andando, e a luz brilhará. O que é que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo assim: se você for firme naquilo que Deus falou com você, pode ter certeza que o seu caminho vai ser iluminado. Pode ter certeza que as portas vão se abrir para a sua vida. Pode ter certeza que o milagre vai acontecer na sua vida. O caminho pode até ser difícil, mas Ele estará comigo, porque eu estou debaixo de uma palavra de Deus. Eu não estou debaixo de uma palavra de um homem, eu não estou debaixo da palavra de uma pessoa, eu não estou debaixo de uma palavra de um governo, mas eu estou debaixo de uma palavra de Deus. Aleluia. Esses dias eu estava na conferência lá do VOA, esqueci o nome do pastor agora, mas é um pastor que está na Turquia. O cara estava na conferência, Léo, e Deus falou com ele: vá para a Turquia, um americano. O cara falou: vou fazer o que na Turquia? Deus falou: vá para a Turquia, uma porta está sendo aberta para você na Turquia. Ele falou: eu vou para a Turquia, e ele se picou para a Turquia. Ele tem 4 anos na Turquia, irmão, e mais de 1 milhão de muçulmanos já se converteram. Você sabe por que às vezes não acontecem as coisas? É porque nós queremos viver de confirmações. Ele não ficou perguntando para Deus: é na Turquia mesmo? Será que não é nos Estados Unidos, não? Eu acho que o senhor errou o lugar. Vou botar no grupo da igreja lá, depois vou procurar o vídeo dele. Ele todo vestido com aquelas roupas lá de turco assim, né? Americano, grandão, altão, branquelo, irmão, branquelo, bicho. E aí, pregando lá, no meio daquela galera, Deus usando, Deus curando, Deus fazendo milagres, Deus fazendo maravilhas. Eu não sei quantos de vocês conhecem aqui em Feira de Santana o pastor Itamar Fernandes, da Assembleia de Deus. Quem já ouviu falar dele aqui? Mas o pastor Itamar Fernandes, ele era vice-presidente, ele era o presidente da Assembleia de Deus. Eu era adolescente, Deus falou com ele: vá para a África. E ele falou: Deus está falando comigo para ir para a África, e agora? O que é que eu faço? Pegou a esposa. Entenda uma coisa: quando você ouve a voz de Deus, você tem que ter ações em direção à voz de Deus. Você precisa responder à voz de Deus. Ele falou: pega a esposa, bota no curso de enfermagem, técnico de enfermagem, porque lá tem muito doente. Ela vai fazer técnico de enfermagem. A gente vai para Moçambique. Vamos embora. 10 anos depois, pastor Itamar Fernandes tinha 100 igrejas plantadas na África, irmão. Você sabe o que é 100 igrejas plantadas, irmão, em uma nação? Porque um homem ouviu a voz de Deus. E Deus, Ele fala conosco com um propósito. O propósito da voz de Deus é trazer um despertamento à nossa vida. Deus, Ele sempre fala conosco. A Bíblia fala assim: então o anjo que falava comigo voltou. E eu estou aqui para dizer para você, meu irmão, que o anjo de Deus está voltando. Ele está voltando para falar com a minha vida e com a sua vida, para relembrar a você o chamado que Ele tem na sua vida, o propósito que Ele tem na sua vida. Deus não esqueceu de você, Deus não te abandonou, Deus, Ele não colocou você para escanteio, mas Ele está voltando. A Bíblia fala: o anjo voltou, por quê? Porque Ele já tinha ido antes, Ele voltou agora. Ele já tinha ido antes, agora Ele volta e Ele fala: é tempo de você despertar, aleluia. Ele diz: o anjo volta, Ele me desperta, como se eu estivesse dormindo. Sem dúvida nenhuma, é só figura profética, irmão. Zacarias, ele era um sacerdote. Zacarias, ele foi um sacerdote, ele foi um profeta e um sacerdote no Império Babilônico. Ele estava aqui no exílio, ele nasceu no exílio. O seu pai era um sacerdote, a sua família era uma família sacerdotal. Ele não sabia o que era Jerusalém, ele ouvia falar de Jerusalém, ele ouvia falar das promessas de voltar para Jerusalém.
Ele ouvia falar, mas ele era um sacerdote. E eu quero dizer para você que nós somos uma geração de sacerdotes. O livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 2 diz: vocês são sacerdotes santos, vocês são uma nação eleita, vocês são um povo separado. Eu sou um sacerdote do Senhor. E Deus está despertando os sacerdotes nesses últimos tempos. Deus está despertando novamente os sacerdotes para levantar uma igreja poderosa sobre a face da terra. Nós não podemos mais estar dormindo. Às vezes há um espírito de entorpecimento, irmão, acontecendo, e nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Parecia que a igreja estava dormindo. Olha o que a Bíblia fala: ele voltou e me despertou, como se eu estivesse dormindo. Ele estava dormindo? Não, mas era como se ele estivesse. Porque tem gente que está acordado como se estivesse dormindo. Tem gente que está na igreja como se não estivesse na igreja. Ele está dizendo isso para a minha vida e para a sua vida. E o anjo já gosta de acordar a gente, viu? Vamos lá para outro texto agora. 1 Reis, capítulo 19. Abra sua Bíblia comigo. Olha o que diz. Versículo 1. Amém. Diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou essa mensagem a Elias, dizendo: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã nessa hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Ele foi para Berseba, numa cidade chamada Judá, e ali deixou o seu servo. Como eu queria ter tempo para falar de Judá aqui, mas eu não tenho tempo hoje para falar de Judá. Outro dia a gente fala de Judá. Mas depois, olha o que diz o versículo 4. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de zimbro e orou, pedindo para morrer, dizendo: já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados que morreram. Então ele se deitou debaixo de um pé de zimbro e dormiu. Enquanto ele dormia, um anjo o acordou e disse: levanta-te e come. Elias olhou ao redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre as pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor, ele fez o quê? Voltou. Eu posso desistir de você, mas Deus nunca desiste de você, meu irmão. Ele volta. Ele insiste. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levanta-te e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, um monte de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Deus está aqui para despertar a sua vida, para que você não pare a jornada que você começou, para que você não pare mais no meio do caminho. O Senhor, ele disse para Elias: como estava Elias? Elias estava com medo, estava debaixo de um pé de zimbro. O pé de zimbro é uma giesta, é um pé pequeno no deserto, uma árvore pequena. Ele deitou debaixo daquela árvore e ele falou: eu quero morrer, tira a minha vida. O sentimento dele era qual? Não restou ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Deus, ele manda um anjo lá, e o que o anjo faz? O anjo
toca nele e o anjo desperta ele. Você entende o que é isso, irmão? Você entende que Elias era um profeta? Quem entende que Elias era um profeta? Deus está tocando, está levantando novamente os profetas e os sacerdotes dessa nação. Deus está levantando novamente, irmão, os sacerdotes e os profetas dessa nação. As pessoas estão dizendo, não há mais jeito, não há mais profecia. As pessoas estão dizendo, não há mais sacerdote, os púlpitos estão manchados. Mas há uma geração, irmão, que ainda não se prostrou a Baal. Existem 7.000 homens que ainda não se dobraram a Baal, homens fiéis a Deus, que estão vivendo uma vida contrita com Deus, uma vida de sacerdócio e uma vida de profeta de Deus sobre a face da terra. Você entende que o anjo volta, ele volta para trazer novamente despertamento. E eu estou aqui para dizer para você, eu queria que a igreja tivesse todo mundo aqui hoje. Deus está trazendo despertamento para os profetas e para os sacerdotes, aleluia. E você que é um profeta de Deus, você que é um sacerdote de Deus, fique atento, porque anjos de Deus vão visitar a sua vida. Ele vai trazer despertamento para você. Deus, ele vai levantar a sua vida espiritual novamente. Ele vai fazer tudo novo. Aleluia. Mas o que é que acontece com Elias? O que é que ele bota na frente de Elias, irmão? Duas visões muito poderosas. A primeira visão de Zacarias. Zacarias, ele vê o que? Um candelabro. Quem é um candelabro? Quem é um candelabro? Somos nós, a igreja. Ele vê o candelabro e ele vê acima do candelabro o que? Ele vê uma vasilha. E essa vasilha tem o quê? Tem azeite, óleo fresco, vindo da parte de Deus. E daquela vasilha saiu o quê? 7 tubos. Ah, meu irmão, é muito forte isso. E esses tubos faziam o quê? Eram colocados pavis na ponta. Eu não sei se você já viu um candelabro como é, irmão. Eram colocados pavis na ponta, sabe? E na ponta dela havia o quê? Havia um chumaço, né? É assim que chama, não sei se é assim que chama. Um chumaço, sabe? Aonde acendia ali. Por quê? O que é que Deus está querendo trazer? Ele estava dizendo, quando você vai para o livro de Apocalipse, capítulo 2, capítulo 1, ele vai dizer assim: eu sou aquele que passeio no meio dos candeeiros. Eu sou aquele que passeio no meio das igrejas, das minhas igrejas. Eu passeio no meio dos meus santos. Mas o candelabro, ele tem um propósito. Qual é o propósito do candelabro, irmão? Trazer luz. Trazer luz. Trazer luz para aqueles que estavam em trevas. A igreja tem um propósito sacerdotal. O propósito sacerdotal da igreja é iluminar aqueles que estão em trevas. O propósito sacerdotal da igreja é não apagar a lâmpada de Deus, irmão, que está sobre a nossa vida. A Bíblia fala que era um papel do sacerdote. Lá no livro de Levítico, você não pode deixar a lâmpada de Deus se apagar. Aleluia, aleluia. E a Bíblia fala que o sacerdote, ele não colocava fogo mais, mas ele colocava azeite. O que Deus está querendo trazer para a sua igreja, irmão, nos dias atuais, é que nós precisamos estar debaixo de uma unção, de um óleo fresco de Deus, para que nós venhamos iluminar na nossa casa, na nossa família, no nosso bairro, nas escolas. E sabe o que é que ele diz? Termina dizendo, ele está dizendo óleo fresco sobre vocês. Ele está dizendo assim: olha, não é por força, nem por violência, é pela unção que está sobre a sua vida. É a unção que quebra o jugo. Há uma restauração, irmão, de uma palavra sacerdotal para a sua vida nessa noite. Você é um sacerdote na sua família. Você é um sacerdote na sua casa. Você é um sacerdote aonde você estiver, meu irmão. Em nome de Jesus. Olha a segunda visão de Elias. Elias está onde? Ele está debaixo de um pé de zimbro. O que é que Deus mostra para Elias? Deus mostra para Elias duas coisas. Deus dá a Elias duas coisas. Ele dá o pão e ele dá a água. O profeta não precisa de muita coisa.
mas ele precisa de pão e ele precisa de água. Elias, ele se alimenta de duas coisas, irmãos. Ele se alimenta do pão da vida. Ele pega aquele pão e eu posso ver Jesus, porque, sabe, tipificamente aquele despertamento foi feito pelo anjo do Senhor. E eu posso ver Jesus partindo o pão como ele fez no caminho de Emaús com os discípulos. Não foi assim que Jesus ele despertou os discípulos no caminho de Emaús? Lucas capítulo 24, a Bíblia fala que os olhos dele estavam fechados, até que o Senhor partiu o pão. Quando ele partiu o pão, os olhos dele foram. O partir do pão gera um despertamento na nossa vida. Elias comeu daquele pão e Elias bebeu daquela água. Ele comeu e ele bebeu. E tem muitas pessoas que provam do pão e provam da água. O que é água, pastor? A água é o Espírito Santo, irmão. A Bíblia, ela fala que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, as moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jesus, ele fala, aquele que crê em mim, do seu ventre fluirá um rio de água viva, viva, água viva. Então o Senhor, ele dá para Elias ali o pão e a água. E tem muita gente que é assim, irmão, ele come o pão e ele bebe a água, mas ele não vai para a missão. Ele volta a dormir, ele volta a se acomodar, mesmo ele tendo um chamado profético. Elias, ele voltou a dormir, mas que bom que essa palavra nessa noite está no meio de nós, porque o anjo voltou lá, o anjo voltou, ele deu o pão novamente, ele deu a água a Elias. E aí agora ele não deu só o pão e a água, mas agora ele deu uma missão. E eu estou aqui para dizer nessa noite, irmão, você tem uma missão sacerdotal sobre a face da terra. Você tem uma missão profética sobre a face da terra. Você tem uma missão, por mais pequenininha que seja, por mais que seja um pequeno começo que você faça, mas você tem uma missão em Deus. Deus, ele não te colocou em vão, irmão, nesse ambiente e nessa noite, nesse lugar. E a Bíblia fala que Elias, ele se levantou novamente, ele se levantou, ele olhou, ele comeu um pouco mais. Sabe por quê? Porque a comida, pastor Itamar, sempre vai estar lá. Você sempre vai ter pão e água. Você sempre vai ter o alimento perto de você. Mas sabe o que é que falta em você? Falta fome e sede. O pão e a água não faltam, mas às vezes falta na gente a fome e a sede. A moeda do céu é a fome, é a sede de Deus. Deus responde a nossa fome, Deus responde a nossa sede. Jesus, ele fala, vinde a mim, todos que estáis com sede, beba da água que eu dou. Ele diz, aquele que comer desse pão, ele vai ter fome novamente, mas se ele comer do pão que eu lhe der, nunca mais ele terá fome. Ele diz no livro de Eclesiastes, ele vai dizer, vinde, comprai sem dinheiro. É de graça. É de graça, você pode pegar, você pode se alimentar. Mas você só come pão e só bebe água quando você tem fome e quando você tem sede. Se você não tem fome, você não tem sede, você não come. Ele se levantou novamente. E a Bíblia fala que o anjo disse para ele, coma um pouco mais. Deus sempre tem um pouco mais para a gente. A medida de Deus, ela é recalcada, sacudida, transbordante. Ele sempre tem um pouco mais. E ele diz assim, coma um pouco mais. E eu trago essa palavra para você nessa noite com muito temor. Coma um pouco mais. Deus está dizendo para você, é tempo de você começar a se alimentar mais.
É tempo de você começar a orar mais. É tempo de você começar a buscar mais. É tempo de você jejuar mais. É tempo de você comer mais e beber mais. Porque há uma grande viagem para a gente fazer pela frente. Há uma grande luta. Há uma grande provação nesses dias. Esses dias, eles serão dias difíceis para as nossas vidas. E sabe quem vai permanecer fiel? Aquele que comeu e bebeu. Aquele que comeu e bebeu. Elias se levantou, Elias comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças, aleluia. O alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites, até o monte de Deus, aleluia. E mais lá na frente, ele abre a boca, ele diz, mas eu estou só. E Deus disse, não, você não está só, Elias, eu já separei, existem 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Eu quero que você se levante, que você unja a Jeú como rei de Israel. Eu quero que você unja a Eliseu como profeta no teu lugar. Existe um povo que tem fome e que tem sede. Eles estão dentro de casa, meu irmão. Eles estão buscando a Deus. E a lâmpada de Deus, ela vai ser mostrada para a humanidade. O candelabro de Deus vai ser erguido novamente. As nações verão a luz de Deus novamente. Brilhará sobre a face da terra, meu irmão. E você vai ver como Deus fará isso. Através da minha vida, através da sua vida, através de um candelabro que está ligado a uma unção de Deus sobre a vida dele, através de uma comida, um povo que tem fome e que tem sede de Deus. E eu estou aqui para dizer para você nessa noite, o anjo voltou. Ele voltou para nos despertar. Ele voltou para trazer um despertamento ao nosso coração. E eu quero viver esse despertamento nesses dias, irmão. Eu quero despertar o meu coração para Deus, para a missão que Deus tem na minha vida. Eu quero te convidar a você ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Você crê nessa palavra, meu irmão? Então levanta as suas mãos para o alto. Levanta as suas mãos agora para o alto. Você é um sacerdote do Senhor. Você é um profeta do Senhor, amém? Quem sabe o que precisa nessa noite é fome e sede novamente. Quem sabe o que precisa nessa noite é fome e sede novamente. Então comece a buscar agora. Alabadaya shuriandarabadaya surradabadas. Rebadaya shuriandarabadas. Oh Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Deus, oh Espírito Santo, levanta suas mãos para o alto agora, irmão. Comece a buscar agora o Senhor. Comece a declarar agora: eu sou um sacerdote do Senhor, eu sou um profeta do Senhor. Diga agora: nada vai poder parar a sua vida, irmão. Nada vai poder atrapalhar aquilo que Deus começou a fazer na sua vida. Existem palavras liberadas no mundo espiritual sobre a sua vida. E Deus voltou nessa noite. O anjo voltou nessa noite. E Ele está despertando você novamente, para você viver os propósitos dEle na sua vida. Então abra sua boca e comece a dizer: eu estou aqui. Rabadaya shoriandarabadas, rebadaya shorradabadaya surianderebadas. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo, traz um despertamento para a tua igreja, traz um despertamento para as nossas vidas. Todo entorpecimento, todo sono, Pai, todo sono
que haja um despertamento. Há uma palavra do Senhor que diz: Talita cumi, menina levanta, igreja levanta, igreja desperta, igreja desperta, igreja desperta. Traz esse despertamento, traz esse despertamento, em nome de Jesus. Quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Queria chamar o pastor Itamar. Quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Não deixe a chama de Deus se apagar do seu coração. Olha para mim, todos nós temos um dia mau. Coloque a mão no seu coração. Todos nós temos um dia difícil. Mas é nesses dias difíceis que a gente tem que buscar o azeite que está acima da nossa vida. Amém. Você sabe como era o candelabro da visão? Ele era de ouro maciço. Você sabe que o ouro ele tem o 12 quilates, o 18 quilates e o 24 quilates. Você sabe aonde é que o ouro ele é purificado? No fogo. No fogo. Um candelabro maciço, ele é forjado no fogo. Ele é purificado no fogo. É uma igreja pura. Porque você sabe que o ouro 18 quilates, ele é 18 quilates porque ele tem impureza. O 12 quilates tem mais impureza do que o 18. Mas o ouro maciço, ele é ouro puro. Ele não tem nenhuma... Aí a gente vai entender a visão de Apocalipse. Sou muito bom de escatologia, né? Mas quem são esses que estão vindo com as vestes brancas? Puras. Puras. Pureza. Uma igreja pura. Uma igreja pura. A igreja dos últimos dias. A igreja que vai iluminar a terra nesses últimos dias. É uma igreja de ouro maciço. Uma igreja pura. Amém? Vamos orar, vamos orar. Senhor, eis-nos aqui, Pai. A Tua palavra fala: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Eis-nos aqui, nós nessa noite clamamos: tem misericórdia de nós. Encontre em nós, Senhor, um coração reto e sincero. Assim como o teu rei Davi, um homem segundo o teu coração, entendeu que o Senhor buscava lugares para habitar. Ele olhou para o seu palácio e disse: construirei um palácio para o Senhor. Deus procura um lugar para habitar, mas não feito por mãos de homem. Deus busca o nosso coração. O Senhor, os teus olhos estão sobre todos os lugares, mas o Senhor busca um lugar para habitar. E nós queremos te declarar nessa noite: encontra-nos, ó Deus. Que os teus olhos que passeiam por todos os lugares encontrem o Brasil, encontre Feira, encontre a comunidade Esperança, encontra-nos, Senhor. Que o Senhor passe sobre nós nessa noite e permaneça. Essa é a nossa oração. Não passe de nós, Senhor. Não passe de nós, Senhor. Restaura. O Senhor veio, voltou mais uma vez. O Senhor tem vindo sobre essa cidade. A ouvir a tua voz e obedecer. Ó Deus, nós não iremos fazer como os nossos pais, que ouviram e deixaram o Senhor passar. Não passa de nós, Senhor. Estamos comprometidos com o Senhor. Nessa noite, debaixo dessa atmosfera profética, sacerdotal, debaixo desse despertar, nós fazemos uma aliança com o Senhor. Estamos comprometidos com o Senhor. Encontra o nosso coração nessa noite. Vem sobre a comunidade Esperança.
firmando o apostólico, restaurando o profético, estabelecendo, ó Deus, os teus desígnios para esses dias. Eis-nos aqui, Senhor. Estamos abertos, disponível, que o teu Espírito venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Você pode aplaudir ao Senhor.